Você sabia que o preço alto das canetas emagrecedoras pode estar com os dias contados? Você quer saber por quê? Fica comigo que eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou a Dani Keiko e sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal porque aqui a gente fala sobre saúde, emagrecimento, medicamentos, como por exemplo a tirzepatida, que é o que eu estou usando, e tudo relacionado, sempre com informação clara e sem sensacionalismo. Bom, hoje eu quero te explicar algo que muita gente ainda não entendeu direito. Por que algumas pessoas dizem que o preço da tirzepatida pode cair aqui no Brasil? E por que isso tem a ver com patentes, genéricos, Congresso Nacional e política pública? Mas vamos por partes. Primeiro, o que é patente? Patente é um direito temporário que o governo concede para quem cria uma invenção. Esse direito impede outras empresas de produzir, vender ou usar a mesma invenção sem autorização. Em troca, o inventor precisa revelar como a tecnologia funciona. No Brasil, a regra geral é que uma patente dura até 20 anos contados a partir da data em que o pedido foi feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso vale para remédios também. Enquanto a patente estiver em vigor, somente a empresa dona da patente pode vender oficialmente aquele medicamento com aquela substância no Brasil. Quando a patente termina, outras empresas podem produzir versões equivalentes, que são as chamadas genéricos ou similares. E aí, geralmente, os preços caem, porque passa a haver então uma concorrência. Um exemplo real que está acontecendo agora é o Ozempic, que é um medicamento à base da semaglutida. A patente da semaglutida no Brasil está expirando agora em março de 2026, depois de ter sido pedida pelo fabricante lá atrás, nos anos 2000. Isso significa que, com a patente chegando ao fim, várias farmacêuticas já estão se preparando para produzir versões genéricas ou biosimilares. E isso deve fazer o preço cair significativamente nos próximos anos. Algumas empresas brasileiras, inclusive, já começaram a pedir registro desses genéricos na Anvisa e têm expectativa de lançar no mercado ainda agora em 2026. Esse é um exemplo claro de como patentes que vencem naturalmente podem abrir espaço para opções mais acessíveis. Agora vamos falar especificamente da tirzepatida, que é o assunto principal aqui. Bom, a tirzepatida é a molécula ativa presente em medicamentos como Mounjaro e Zepbound da Eli Lilly. Para quem não sabe, o Mounjaro é feito para diabéticos e o Zepbound é para tratar a obesidade. A tirzepatida começou a ser vendida no Brasil em 2025 e a patente relacionada a essa substância no país está prevista para expirar em meados dos anos 2030 ainda, gente, segundo registros de patentes internacionais. Isso quer dizer que, naturalmente, a exclusividade da tirzepatida ser produzida pela Eli Lilly com o nome de Mounjaro ou Zepbound deve durar até meados de 2030. Mas existe um detalhe importante. A patente ela também pode ser contestada, ela pode ser questionada no judiciário. Pode ser usado um mecanismo chamado de licenciamento compulsório. E a própria legislação brasileira permite que, em situações de interesse público, o governo autorize outras empresas a produzir a tecnologia patenteada mediante o pagamento de uma compensação. Esse é o chamado quebrar a patente, ou licenciamento compulsório. Esse mecanismo não é ilegal, porque ele está previsto em lei exatamente para situações em que o interesse público, como por exemplo o acesso a tratamentos importantes, justifica flexibilizar a exclusividade da patente. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Brasil. Na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei número 68 de 2026, que declara os medicamentos à base de tirzepatida como de interesse público. Esse projeto teve análise em regime de urgência aprovada e pode ir à votação mais rapidamente. E se ele for aprovado, isso abre espaço para a possibilidade de haver licenciamento compulsório da tirzepatida, com outras empresas podendo produzir versões da substância antes do fim natural da patente.
No Senado Federal também tramita outro texto, que é o projeto de lei número 160 de 2026, que trata de forma semelhante da possibilidade de produção local da tirzepatida e ampliação de acesso via licenciamento compulsório. Ou seja, existe aí um movimento político nas duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, para tentar flexibilizar a exclusividade desse medicamento e assim dar acesso a mais pessoas no Brasil. Mas atenção, nenhum desses projetos ainda é lei. Eles ainda precisam ser aprovados em votação, sancionados e regulamentados antes de produzir os efeitos concretos. E por que isso é interessante? Porque esse medicamento, a tirzepatida, não está sendo usado somente para quem tem diabetes. Ele está sendo usado para quem tem obesidade também, que muitas pessoas no mundo estão tendo, inclusive no Brasil, a taxa de obesidade é muito alta, e também para tratar outras compulsões. Ou seja, está havendo uma popularização global da tirzepatida e isso aumentou a demanda de forma enorme. E a oferta muitas vezes não consegue atender todo mundo. Isso é parte do que está levando à discussão sobre preços altos, acesso a possíveis mudanças legais no Brasil e em outros países. Então, resumindo tudo o que eu falei, patentes dão exclusividade temporária para quem criou o medicamento. Quando elas vencem ou quando há mecanismos legais para flexibilização, outras empresas podem entrar no mercado. E isso normalmente leva à redução de preço por conta da concorrência. No caso da tirzepatida, o Mounjaro, o Zepbound, a patente natural ela vai durar até o início dos anos 2030, mas existem no Brasil projetos de lei em discussão que podem antecipar a entrada de concorrentes sob critérios de interesse público. Isso cria a possibilidade de preços mais acessíveis a médio e longo prazo, mas não é algo imediato e nem garantido ainda. E a gente fica aqui na torcida para que isso realmente aconteça e os preços abaixem e a gente consiga comprar e ter mais acesso a esse medicamento. Bom, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo com preços, patentes, genéricos e política pública, deixa seu like porque isso ajuda muito no canal. Compartilha com alguém que também está acompanhando esse assunto e quer entender o contexto. Ah, e não se preocupe, sempre que houver uma atualização sobre esse assunto, eu vou trazer aqui e vou deixar você sempre bem informado. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve no canal Dicas da Keiko. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!